Voltando aos causos da minha vida, eu relembro agora de que, precisamente no Alto da Brasileira, em Nova Descoberta, eu morei em duas casas. A primeira delas ao lado do chafariz, e quando eu cheguei no alto não tinha água encanada. A gente ia buscar, era lá no córrego da areia, e não era fácil não. Acordar cedo para colocar água lá do córrego da areia. E bem depois foi feito um chafariz no alto, foi uma festa. Foi um grande feito para aquela localidade. E nós moramos naquela casa que depois se transformou na casa da Associação de Moradores, foi construída lá bem depois. Nós tínhamos nos mudado para a casa que hoje mora a família de João Caboeta, assim que ele era chamado na época, seu João. Mas em seguida, quase metade do tempo da minha jornada aí até os 19, 20 anos, a nossa morada foi na Travessa do Cardoso. É uma paralela da rua principal do Alto da Brasileira. A casa era nossa, houve a necessidade de entregar a casa que era alugada lá no alto, onde mora seu João, morou seu João, e fomos para nossa casa. Fizemos uma puxadinha na frente, casa de taipa ainda, e ali nós moramos um bom tempo mesmo. É lá que tinha também um fogo de lenha, tinha também um estoque de madeira para cozinhar o feijão, ali também ao lado de um coqueiro. É lá que tinha um banheiro teto solar, que eu acho que poucas pessoas sabem o que é um banheiro teto solar. O vaso sanitário era feito de cimento, era chamado de pinicão. A canaleta para chegar na fossa era feita de tijolos. Aliás, tijolo o quê, moço? Telha. Do jeito que se cobra uma casa, a gente fazia a trilhazinha dos dejetos do sanitário do banheiro escorrer até a fossa, cobria com a outra telha, né, normal, e você cobria de terra aquela encanação, e ali estava formado ali o cano que ia ligar o vaso sanitário à fossa. Pra você ver, né? Hoje é PVC branco, hoje é muito chique, hoje eu tô rico. A minha casa hoje tem vaso sanitário de porcelana, né? Tem vaso sanitário hoje que quase toda casa tem, mas naquele tempo era complicadinho. E a porta do banheiro era simplesmente um saco, digamos, de arroz, de farinha, aberto, fixado lá em cima com dois preguinhos. E a gente, quando ia usar o banheiro, segurava de um lado, segurava do outro ali numa ponta, para poder ninguém chegar, né? E se houvesse qualquer movimento, gritava: tem gente, o banheiro está ocupado. Como não tinha água encanada, obviamente não tinha chuveiro. Quando o chafariz foi inaugurado na Alta Brasileira, eu fiz um engenhoca, né? Que a casa era de cima para baixo, digamos que a última casa antes de chegar no morro propriamente dito. Então tinha um cortezinho atrás de casa, era pequeno, mas tinha. Ali eu construí uma pequena caixa de colocar água. Eu pegava água no chafariz, no balde ali, no ombro ou na cabeça, jogava nesse tanquinho que eu fiz, e ele era mais alto do que o nível do banheiro, com encanação, um recipiente vazio de perfume, furado bem com bastante furo na ponta, e era o nosso chuveiro. Então a gente inovou ali para um período. Foi um tempo ali também muito difícil, de muita provação, mas tudo isso contribuiu para aquilo que nós estamos, aquilo em que nós estamos hoje. Eu creio que Deus já era conosco, nós aqui não éramos com Ele. Mamãe lutando, papai lutando, cada um com as suas dificuldades, com as suas limitações. Papai foi morar um tempo em São Paulo, eu, como filho mais velho, tive que ser ali o suporte de minha mãe durante muito tempo. E eu olho para trás hoje e digo assim: infância eu não tive não. Porque quando eu me entendi por gente, eu digo assim, 10 anos, 12 anos, ou era dentro da barraca ajudando mamãe, ou era indo pro Corro da Areia comprar as coisas do mercadinho que tinha em casa, da barraca que a gente chama. Ou então estava dentro desse comércio ajudando, mamãe lavava roupa de ganho, como a gente diz assim, com minha irmã, e eu ficava na barraca fazendo o que podia. Todo mundo fazia o que podia para poder ter o suporte. E tinha os escapes, né? Buscar lenha na mata era um escape,
ir pescar no açude de Apipucos, pegar o camarão pitininga, como chama aqui no Maranhão. Camarão hoje que eu sou alérgico, não sei porquê. Precisei tanto desse camarão no passado. Foi tanto escape. Tinha tempo em casa que a gente só tinha camarão para comer praticamente. Era o que a gente pescava. A gente vendia uma parte desse camarão e comprava um feijão ali, um arroz, uma farinha, um óleo, para poder continuar a nossa jornada. Nesse tempo também meus avós, né, por parte de pai, adoeceram. Meu avô ficou de cama. Ficou conosco também na Travessa do Cardoso até o dia que veio a falecer. Minha avó Zefinha também ficou lá com a gente. Vovô deu um pouquinho mais de trabalho porque ele era de cama. E foi muita luta, que ele teve um derrame, teve um AVC. Vovó não, vovó quando chegou o tempo dela, ela ficou molinha e ali chegou a hora e ela partiu. Mas foi um tempo que eles estiveram também com a gente. Mamãe sempre foi muito acolhedora nesse sentido. Nossa casa sempre teve muito movimento por causa disso. Era uma casa de pobre, pobre mesmo, como dizia Pereira. Pobre, pobre, muito pobre. Mas quando acontecia assim, alguém no interior se envolvia em alguma confusão, ou era ferido, ou era machucado, acidente de trânsito, que vinha para o Recife, para o Hospital da Restauração, mamãe, assim que sabia, sempre tinha contato. Então algumas pessoas que a gente também teve experiências, né? Pessoas que tiveram problemas com deficiência mental, estiveram internadas nos hospitais ali em Recife. Mamãe acolhia, ia aos domingos visitar, a gente ia junto, ia para os hospitais, trazia para casa quando tinha alta, até seguir destino para Surubim. Ou então ficava ali os parentes que vinham visitar, vinham lá para casa. Também quando vinha no interior era interessante, porque trazia milho, trazia feijão, trazia frutas lá do interior. E acabava sendo aquela família grande ali, a casa pequena, mas família acolhedora, família grande. Muita pobreza, muita limitação, mas também mamãe sempre teve um coração muito forte na arte de servir. Então pescar no açude lá de Apipucos era um escape. Pescar com dundo, era assim que era chamado, um peixe preto que tinha lá, numa área onde tinha as fábricas de tijolos, né, de telha. Eles cavavam aqueles buracos, a maré vinha e enchia, eles cavavam para tirar o barro. E a maré, quando enchia, acabava entrando nesse lugar e dava um peixe lá, um peixe preto com dunda, muito cará também, muito camarão. Aí já era Neguinho, acho que tio da Eliane, que arrumou esse caminho de pesca e eu me envolvi também. E a gente pescava camarão, pescava com dundo, açude da Macaxeira, os açudes lá de Apipucos, do outro lado da maré. E era um tempo assim de escape, de se virar mesmo e correr atrás. E não desperdiçar as oportunidades que tinha para sobreviver. Porque a ordem era sobreviver. Fome nós nunca passamos. Eu não vou dizer que eu passei fome, mas teve tempo muito difícil da gente fazer um café da manhã hoje, dividindo um cuscuz com um ovo partindo ali para 2, 3, 4 um ovo só. Mas não faltou. Comemos muita soja. Meu irmão até hoje é traumatizado com essa história de soja. Luciano não quer nem saber de soja, mas nós comemos muita soja. Soja no almoço, soja no jantar, soja temperada, soja sem ser temperada. Só fazia umedecer e torrava ali com óleo, um pouquinho de alho, quando tinha. E era mistura aí com cuscuz. Cuscuz de milho e soja esteve na nossa casa durante muito tempo mesmo. Tá bom? Amigos do Horta Brasileira dessa época aí mais próximo, João do Bolo, aqui eu já mando um abraço. Cal, Caia, Tarzan, Joel, Neguinho, Senna, que era um pouquinho mais velho do que eu, que é tio da Eliane, mas era parte ali da bola, do nosso time, Amaro, a turma do Horta Brasileira ali. Apesar de eu não sair muito, eu só vim sair de casa já bem mais ali próximo aos 18, 17, e aqui eu comecei a ir num campo de bola e comecei a me envolver mais com a turma lá do alto. Porque eu sempre estudei de manhã, a maior parte do tempo, depois na parte da tarde. Mas eu estava na barraca, eu estava estudando. Só que eu tinha uma prática curiosa. Quando eu estava em casa, assim que eu chegava da escola, eu sempre separei uma hora de estudo, uma hora mais ou menos. Então se eu tive naquele dia português, matemática, química e física, então quando eu chegava em casa eu pegava o material e ia revisar tudinho. Português, matemática, química e física. Então passei um tempo meio preso aí, sem ir com a galera ali do alto, para, vamos dizer assim, viver a juventude, né?
Então já me soltei um pouquinho mais tarde. Tanto é que a primeira experiência de namoro também foi um pouquinho mais tarde. Essa história eu vou contar um pouquinho mais para frente. Principalmente a história da minha princesa. E a gente começou a ir para o campo da União também, participar. Como eu era muito ruim de bola, não sabia jogar. Apesar de ter fraturado a perna brincando de bola na porta de casa. E nesse tempo também fraturei o braço. Tive algumas experiências pesadas lá no Hospital da Restauração. O Ota Brasileiro tem um líder comunitário muito atuante, conhecido como Neneco. Também foi um braço forte da nossa casa, de mamãe, nos apoiou com muita coisa. E esse aí é uma parte dos causos que eu estou contando nessa oportunidade aqui no aeroporto de São Luís. Vim buscar aqui minha cunhada e aproveitei para gravar esse vídeo. Então, tempos de escape, tempos de amadurecer, sair um pouco dos limites da barraca e da escola, conhecer um pouquinho o Ota Brasileiro, o Alto Reservatório, Alto Doutor Caeté, Alto do Refúgio, Brejo, Corpo da Areia, e também ter outras experiências aí com os amigos, com os colegas naquele lugar, principalmente na segunda fase em que estava morando ali, na Travessa do Cardoso, que é uma paralela do Ota Brasileiro. Por hoje é só, até a próxima ou o próximo caos. Valeu?